Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que o programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva, ao qual vai o nosso abraço. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 com uma temática central, relacionamentos em família, um subtema aprendendo com exemplos da Palavra de Deus a superar desafios. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A aula passada estudamos a aula de número 6, pensando na temática pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estamos aí buscando exemplos na Palavra de Deus e esses exemplos, eles trazendo para a nossa realidade atual uma aplicação prática à luz da Palavra de Deus para que você possa viver melhor nessa terra com a sua família. Hoje aqui no estúdio da TV Mão Amiga para comentar essa lição nós temos a presença de dois amigos. Ambos nós três somos auxiliares aqui no Templo Sede, né? Estamos ao lado do pastor Ival e o nosso co-pastor e primeiro vice-presidente, pastor Cláudio César Custódio. Vai o nosso abraço a ele também. Nós temos a presença do presbítero Alan, psicólogo. Paz do Senhor, meu querido amigo. Pastor você, pastor Rômulo Tavares, paz do Senhor. E a você, querido professor, irmãos que nos acompanham, que Deus continue abençoando. Aproveite bem o conteúdo desta aula para o enriquecimento do seu ensinamento no próximo domingo. Muito bem. Também a presença de pastor Rômulo, né? Pastor Rômulo, que é coordenador geral da nossa Mocidade do Campo agora, auxilia aqui no Templo 7, como disse. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Ivalci, pastor Alan, todos os nossos queridos irmãos, professores e aqueles que Deus tem colocado para servir através do ensino, que é uma das maiores ferramentas de Deus para a igreja e para a sociedade. Então é uma honra. Esperamos que tenhamos um tempo aqui edificante. Glória a Jesus por isso. Nós, uma vez mais, convidamos você a divulgar essa programação. Você que é inscrito no nosso canal, você que nos acompanha através da TV Mão Amiga, das plataformas digitais. Ao término eu estarei dando os endereços para que você possa acessar e nos ajude a divulgar essa programação para alcançarmos o maior número de pessoas. O nosso objetivo é levar uma pré-aula a você, professor, você que ama estudar a Palavra de Deus, você superintendente. Nesse próximo domingo, ao preparar a sua aula, utilize o comentário desta pré-aula. Você que ama a Palavra de Deus e gosta de aprofundar, nós vamos estar hoje trabalhando em cima do livro de Ruth, pensando nessa história maravilhosa, olhando para um contexto histórico, porém aplicando a nossa realidade, os desafios, os conflitos e os exemplos de superação do livro de Ruth. Eu quero pedir ao presbítero Alan para fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. O objetivo da lição, que são 3, eu quero pedir ao pastor Rômulo para fazer a leitura do mesmo. Primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Terceiro, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E, em quarto e último lugar, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Glória a Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 5, versículo 8 e os versículos 12 ao 14. Vamos à leitura.
E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Após a leitura bíblica, nós já vamos entrar propriamente no comentário da lição, né? Já apresentamos aqui os nossos comentaristas, que estão hoje aqui para trazer um bom conteúdo para nós, mas é importante pensarmos e sugerirmos a você, professor, a você que estará domingo diante de uma sala, a pensar, porque quando nós tratamos de sogra, pastores aqui, é sempre aquele sorriso, né? Pensar em sogra sempre há uma piada, né? Sempre há uma ideia, há as brincadeiras. Eu louvo a Jesus pela vida da minha sogra, começando aqui, né, irmã Eunice, né, que me adotou como filho e gera até ciúmes às vezes em casa lá e com os filhos, que parece que eu sou predileto até entre os próprios filhos, mas glória a Jesus por isso. Mas não chegou a ganhar uma túnica colorida de manga comprida, não? Mas... Não, mas então, olha, tá, ela me presenteia bem, viu? Mima bem, bem como minha mãe, que é sogra de minha esposa. Mas a gente pensa, né, que nós estamos na qualidade de genros, né, e futuros sogros, né? Mas pensar nesse relacionamento é importante que o professor, você que está nos assistindo, pense e conheça a sua sala em relação aos relacionamentos que existe lá, né? Porque lá você vai ter todo esse público te ouvindo, né? Assim como nós que estamos aqui hoje queremos pensar nisso, né? Temos todo esse público nos ouvindo, então a ideia é uma questão cultural, né? A ideia é trazer isso, até tem uma motivação que diz assim, ó: apresentar um caso que vá no contrafluxo pode ser desafiador, mas extremamente potente para inspirar melhores relacionamentos. Por meio desses estudos, relações podem ser saradas ou menos revistas. Pastor Rômulo, dá para caminhar por aí, né? Devemos caminhar por aí. Relacionamento sempre ele é desgastante, porque somos seres diferentes, né? E que temos contextos, estruturas emocionais, perfis diferentes, mas aprender a conviver, se desenvolver é essencial na caminhada da vida humana, e a Bíblia tem vários exemplos sobre isso, né? Glória a Jesus, né? Presbítero Alan, a palavra-chave é honra, né? E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de acentuar essa palavra, né? É saber honrar, né, o papel de cada um no âmbito da família. E isso faz parte de um bom planejamento. Quando você entra num relacionamento, saber identificar o respeito, saber honrar um ao outro, né? Colocando cada um no seu devido lugar, saber respeitando o limite até onde vai o seu e também reconhecer até onde vai o do outro. Então, essa palavra, honra, vai fazer parte aqui de todo o conteúdo da lição de hoje, e eu espero que você aplique bem, pois toda lição, além do seu contexto histórico, ela deve servir para nós aplicarmos para a nossa vida hoje. E eu acredito que essa lição bem aplicada pode sarar muitos relacionamentos que estejam talvez passando por crises de relacionamentos entre sogro e genro ou nora e sogra. Muito bem.
Nós vamos então caminhar hoje, como disse, lição de número 7, né, o relacionamento entre nora e sogra, pensando nessa família. É interessante olhar, senhores aqui pastores, que o final do livro de Juízes, o 21, 25, diz: naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que achava mais certo ou mais reto, ou o que achava melhor. Olhar para Ruth, nós temos aqui uma família, Ruth, seu marido Elimeleque, e os filhos Malom e Quilion. E depois vem... Noemi, né? Noemi. Melhor, desculpa. Obrigado, pastor Romulo. Noemi, né, seu esposo e seus 2 filhos. E depois, né, no caso aqui, a gente vai olhar para a trilha deles, nós vamos pensar nessa inserção de Ruth e Orfa, né? Então nós vamos caminhar por aí hoje pensando, são 4 pontos que você já leu, pastor Romulo, nessa ideia, porque é um drama, né? É um drama que envolve luto, que envolve, está até na introdução nossa, né, a desesperança, pobreza, doença, viuvez, meu Deus. Então é um contexto bem dramático, porém, o final dessa lição, o final do livro, o contexto que Deus preparou aqui é maravilhoso, né? Então a gente já começa, e eu já vou dirigir a você, pastor Rômulo, a primeira pergunta. No primeiro ponto, fala da crise econômica na terra da Judéia. A palavra Belém, casa de pão, e até redundante, a casa de pão ficou sem pão, pastor Rômulo. E isso gerou nessa família, sem consultar a Deus, uma ideia de sair de Belém e ir para Moabe. Sem consultar a Deus. Então, casa de pão sem pão, como que é isso, pastor Rômulo? O contexto de Juízes, ele é bastante triste e, ao mesmo tempo, desafiador. Temos que lembrar que uma geração sai com Moisés, sob a poderosa mão de Deus, a intervenção divina, pelo deserto até a terra prometida, como Deus tinha falado aos patriarcas, lembrando, no ambiente familiar. Um Deus que se revelou de forma geracional, prometeu que de uma família formaria uma nação do qual viria o Salvador. Essa é a história da redenção contada nas Escrituras Sagradas. Essa geração que sai vê milagres, testifica operações sobrenaturais de Deus, mas não desenvolve com ele um relacionamento, se torna incrédulo. E nesse momento, então, eles saem desse plano de ação de Deus. Eles morrem, seus filhos que nascem, que vão entrar nessa terra prometida. Só que é um contexto idólatra, pagão, ímpio, e eles não tiveram as mesmas experiências de seus pais. E não foram ensinados como Deus dera a ordem que as famílias fizessem, que os pais ensinassem seus filhos para que eles dessem continuidade a esse ensino, aquilo que nós chamamos de tradição oral, repetir a lei, ensinar a lei e a aplicação da lei. Então é um povo que chega na terra estrangeira, luta, conquista, mas eles não têm relacionamento com Deus. Porque o fato de ter etnia ou de pertencer a um povo que tem algum tipo de relacionamento com Deus não significa que essa pessoa também o tenha. É uma experiência pessoal. E essa geração agora longe de Deus é uma geração que vai começar a viver segundo suas intenções e pelos modelos aprendidos que estão no seu contexto. Consequência, ter uma sociedade que não obedeça à palavra de Deus e famílias que não ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, gerará um povo, uma geração cujo estilo de vida será conduzido pelo seu coração ou pelos modelos culturais. Na prática, o que é importante dizer para quem está aqui ligado conosco, a palavra de Deus nos guia para a vontade do Senhor. É Ele que conhece o ser humano e as nossas intenções. Nosso coração é enganoso. Se a gente for seguir o nosso coração ou o pensamento cultural, a sociedade vai se desintegrar. Ela vai, aos poucos, perdendo valores e princípios, e famílias adoentadas vão gerando seres adoentados. O que acontece com eles é que antes de haver uma escassez, no sentido de grãos e eles terem fome, é uma escassez espiritual. Por isso termina o livro de Juízes mostrando isso. As pessoas andavam segundo o seu coração. Consequentemente, a bênção de Deus prometida em Deuteronômio 27 e 28 sai de sobre eles. As bênçãos linkadas à aliança e à obediência da lei saem sobre eles. Esse é o contexto histórico-teológico. E aí eles começam a passar necessidade. E na hora da necessidade, a gente muitas vezes se move para suprir a necessidade. E é onde normalmente a gente se desconecta da direção de Deus. Quando a necessidade bate, normalmente por causa do desespero, nós deixamos de consultar a Deus. Só que essa família que não consulta para ir para uma terra estrangeira, demonstra um povo também
que não consultou a Deus. Uma realidade de um contexto maior do que o deles. Mas a beleza dessa história que a gente vai aprender nessa lição é que, apesar dos pesares e dessas situações, Deus continua soberano escrevendo a história. Porque a história da Bíblia é um Deus que, mesmo o ser humano tendo se perdido e indo do lugar da providência para a escassez, do Éden para um lugar deserto, Deus continua com uma promessa de restaurar o ser humano e levá-lo de novo para o lugar do pão. A beleza da Bíblia é que Deus está acima das nossas falhas para escrever a história da redenção. Que maravilha, né? Você falou de Deuteronômio 28, 27, né? Que é as bênçãos, né? A lição traz Levíticos 26, 18 a 20, que vai falar dos castigos, né? A desobediência da lei trazia resultado. Decorrentes da desobediência, né? E aí a gente vai pensar, e eu vou dirigir ao presbítero Alan agora a pergunta, mas naquela ideia de que se canta hoje, tu és fiel, fiel a mim, né? Não, Deus é fiel à sua palavra, né? Deus é fiel à Bíblia, né? Então, não está no caminho, vai pagar o preço. O segundo ponto, ele vai dizer que Elimeleque, ele não consultou ao Senhor, ele não buscou a Deus para tomar aquela importante decisão. Alan, é necessário essa tomada de decisão? É claro que é, mas eu gostaria que você clareasse, porque nós temos famílias nos assistindo, e às vezes famílias que tomam decisões, um pai, uma mãe. Nós estamos tratando de relacionamento, claro, hoje não vamos tratar de relacionamento de nora e sogra, mas esse contexto traz de uma decisão tomada precipitada de Elimeleque, que causou aí uma situação catastrófica, né? Então é importante na atualidade tomarmos decisões pautadas na vontade de Deus, né? Pois bem, dentro do contexto que o pastor Rômulo vinha trazendo, das consequências da desobediência do povo, de se afastarem de Deus, aí nós vamos chegando a esse ponto, como já bem mencionado, em tratando da escassez de alimento por consequência da desobediência. Observe que o livro de Juízes, ele também traz para nós muitas ocasiões em que o povo era escravizado por conta de desobediência por outros povos e outras nações. Nessa ocasião, essa desobediência que gerou essa fome, essa escassez, ela vem por consequência da desobediência. E salientando que Deus havia dito que se eles fossem fiéis, Deus os abençoaria. Deus também usa essa escassez como vara de correção para o próprio povo. E dentro dessa ocasião pontuada da escassez, é claro, é próprio do ser humano ele querer, às vezes, buscar suas próprias soluções, né? Nós, enquanto temos condições de correr, de ir atrás, diante de uma necessidade, somos seres humanos, nós não podemos esquecer disso. Nós temos nossas ânsias, nossos medos, nossas necessidades e queremos correr, fazer aquilo que está à nossa força de fazer. Olhando para essa família, possa ser que Elimeleque olha para sua esposa e diz: meu amor, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu ouvi dizer que lá nos campos de Moabe havia mantimentos. Aqui não tem mais. Acabou. E como já bem mencionado, acabou onde não deveria ter acabado. Porque Israel era um povo que era para ser sempre exemplo para todos. E eles, por se afastarem de Deus, vêm essas consequências. Então, dentro da pergunta bem direta, pastor Evalci, querido professor, não apenas no momento de crise nas nossas vidas, mas até nos momentos de bonança, de fartura, que nós possamos aprender dentro desse contexto histórico, que cada passo que a gente vem andar na nossa vida, a gente deve buscar a orientação de Deus. Não é? Porque às vezes, aos nossos olhos, pode tudo estar um caos. Porém, o profeta Naum, ele escreve no capítulo 1, versículo de número 3, e ele diz para nós que em meio à tormenta, Deus tem caminhos. Então, por maior que seja a crise, meu irmão, minha irmã, na sua casa, no meio da sua família, prestemos atenção quais são os rumos e as direções que a gente vai tomar na nossa vida. Eu lembro também, para contribuir com o conteúdo, quando Abraão e Ló separam-se. A Bíblia vai dizer que Ló olha a vantagem das campinas do Jordão. Olha aquilo que iria oferecer vantagem para ele por um momento que ele tinha que se separar por conta de uma crise que existia de relacionamentos.
E essa escolha dele levou ele a consequências mais à frente, danosas, que dizimou todos os seus funcionários, sua esposa, que prejudicou o desenvolvimento de vida e comportamento de suas próprias filhas, que aí é um outro contexto. No entanto, a pergunta direcionada é, diante de uma crise, a história vai dizer que Elimeleque não consulta, toma uma decisão. E aplicando para nós, querido irmão, querida irmã, professor, diante das crises que estamos vivendo, antes de darmos um passo, é importante perguntarmos ao Senhor: Deus, posso ir? Senhor, me dirige, fala comigo, me dá um sinal. Porque quando tudo está um caos, pastor, você, é natural da gente, ser humano, querer trazer uma solução. Querer agir aqui, querer agir ali. No entanto, dentro dessa experiência, desta vida, dessa família, que a gente possa trazer essa aplicabilidade para os dias de hoje. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus. E em meio às crises, Ele tem caminhos para direcionar tanto a minha como a sua vida, como também poderia direcionar a vida dessa família. Maravilha, né? Então a gente começa pensando, né, a lição de hoje, relacionamento entre nora e sogra, mas é bom olhar para esse contexto primário para entender, né? Agora vamos ver como se comportar diante dessas circunstâncias, mas propriamente entrando mais propriamente no assunto, né? Agora o ponto 2 vai trazer superando as crises existenciais, né? Daí nós vamos olhar ali, Noemi decide voltar para a sua terra, eles já foram, aconteceu as catástrofes, morre Elimeleque, morre os filhos, né? Agora são 3 viúvas em um contexto que nós vamos debater aqui. Aí depois vamos ver que Ruth reconhece o Deus da sogra, do Deus da sua sogra, e depois unidas contra a crise, né? Olha aí, nora e sogra, para nós também, né? Genros e sogros, né? Temos que pensar isso, mas olha para nora e sogra. E eu achei interessante, até tomei nota de uma ideia, hoje de manhã pensando alguma coisa em casa, no meu devocional, que a decisão de Noemi, ela proporciona a Ruth conhecer o verdadeiro Deus, né? Ter um encontro com o verdadeiro Deus, né? Essa decisão de Noemi, né, tinha um propósito, né? O propósito de levar as suas 2 noras, né? Mas ela, assim, vamos deixar isso aqui, senão eu entro num assunto que é próximo, né? Mas eu quero, pastor Rômulo, pensar nisso aqui começando contigo, pensando nesse sentimento de Noemi, de retorno, mas de propor as suas noras, né? Mas como que eu quero achar eu anotei aqui, mas eu quero mudar aqui, eu quero achar uma ideia, assim, um pensamento, porque a decisão de retornar dela brota de uma comunhão com Deus, mas ela havia revelado esse Deus para suas noras já, né? Ela já tinha, né? Já dá para caminhar por aí então, né, pastor? Já dá, o estilo de vida dela, o contexto, até por inferência, mostra a reação que Ruth vai ter, não somente em relação à sogra e ao povo, mas ao Deus dela, né? Que demonstra claramente, como o segundo ponto vai mostrar. Mas o que a gente já pode pensar aqui nesse primeiro ponto é essa volta à terra, porque falece o marido e 2 genros. Uma crise total. Ainda mais no contexto judaico e do mundo do Oriente Médio, do Oriente Próximo, onde a viuvez poderia ser sinônimo da perda de estrutura de vida, de posicionamento social. E, consequentemente, se não houvesse alguém para ter um papel, o que vai acontecer nesse livro, graças a Deus, essa pessoa estaria totalmente desamparada e seria mal vista, né? Israel se tornou, infelizmente, muitas vezes, uma nação que, tendo Deus, tendo o seu noivo, o seu marido, ele passou a ser um povo que se tornou viúvo de um marido vivo, Israel. Mas esse é um outro contexto do qual, por inferência, esse livro aponta para uma realidade de um povo, né? Mas essa volta à terra é um assunto maravilhoso dentro das Escrituras, tá? Voltar à terra. A Bíblia está cheio de voltas. Volta à terra, volta a Deus, desse retorno. No caso específico aqui do contexto e da sua pergunta, eu acho extraordinário o fato de Deus direcioná-la para voltar, tá? Então eles saem sem consultar a Deus, mas tem a possibilidade de volta, essa leitura, e a liberdade que ela dá para ambas poderem decidir se elas querem ficar com a sogra ou não.
a relação da sogra e da nora, então, para ser saudável, para a gente pensar aqui na lição, passa também por esta liberdade em que o filho morre. Agora, será que eu libero as noras ou não? Esse respeito a esse vínculo e essa liberdade de escolha de uma mulher mais velha e mais experiente, deixando as mais novas decidirem, eu acho que é uma boa lição prática pensando na lição. Relacionamentos, para que eles sejam saudáveis, precisa ter liberdade de escolha, privacidade. A gente tem que dar às pessoas a liberdade delas serem quem elas são e poderem fazer escolhas. Talvez um dos maiores problemas relacionados à sogra, nora e esses relacionamentos familiares sejam um fato de uma pessoa querer direcionar a outra. Porque ambas têm um filho, tem um homem em comum ali, um tesouro para ambas, né? Filho e marido. Então, entram numa disputa porque querem mostrar quem manda mais. Só que agora morre esse que seria esse objeto de disputa. E fica a oportunidade delas construírem um outro nível de relacionamento. Ela poderia dizer, agora não tem mais nada a ver com vocês. Mas ela está se importando, inclusive, com o futuro delas e dando liberdade de escolha. Talvez uma sugestão, seria muito legal se a gente tivesse aqui nora e sogra aqui para poder falar nesse programa, né? Mas também é legal que todos nós somos casados, temos essa experiência, vivemos esse contexto nas nossas famílias e também no meio pastoral. Eu acho que passa por essa ideia de, no meio do sofrimento, ela decide voltar à sua terra, mas dali vai nascer uma amizade tão profunda, porque Orfa vai decidir voltar. Mas Ruth demonstra uma palavra que eu queria destacar aqui: lealdade. E isso é tão importante porque é na crise que aparece quem realmente está do nosso lado. É na crise que demonstra aquilo que é verdadeiro. Se desfaz aquilo que é ilusório, aquilo que é interesseiro. É nesses momentos, como aqui, que vai surgir a oportunidade de Ruth demonstrar o seu caráter e seu comprometimento com a sogra, dizendo: o meu marido já foi, o seu filho já foi, mas eu continuo leal a você, ao seu povo e ao seu Deus. O que eu quero destacar aqui é que o sofrimento, o castigo, as tribulações, as lutas e essas situações indevidas como o luto, a viuvez, que todos corremos riscos e fazem parte da vida. E é interessante falar desse tema num período pós-pandêmico, onde tantas pessoas faleceram, né? Nós estamos vivendo muita viuvez no nosso país. Né? Dizer que é possível criar lealdades e bons relacionamentos. Ruth traz para nós um exemplo com Noemi aqui. Crises revelam de fato o interesse das pessoas e quem elas são. Né? Por favor. E é interessante, pastor, porque assim, Orfa decidiu voltar para a terra dela, a casa de seus pais. Ruth não decide. Aqui, se a gente for analisar e entrar no contexto geral da vida, do dia a dia, da convivência delas, isso foi gerado bons relacionamentos, amizade, cada uma sabendo o limite da outra. E o comportamento, por mais também que Elimeleque sai de sua terra e vai para os campos de Moabe, mas eles mantiveram um bom testemunho, um bom caráter. Eles não foram influenciados pelos costumes dos moabitas. A cultura, né? Não, eles permaneceram firmes no Senhor. E o testemunho de vida deles e comportamentos foram tão marcantes que foram capazes de converter uma moabita à sua cultura, à sua religião, na época, ao seu Deus. Né? Então, assim, o exemplo de vida deles, então, vamos imaginar aqui, vamos criar uma imagem, a vida do dia a dia, o diálogo, estarem perto, uma respeitando o limite da outra, uma valorizando a outra. Ruth e Orfa sempre vendo, quem sabe, Elimeleque, enquanto ainda era vivo, seus esposos, fazendo culto ao seu Deus, tendo bom comportamento, tanto nas palavras como nas atitudes. E isso foi preponderante para, nesse momento aqui. O texto é tão interessante que vocês estão comentando que o 1,16, né, Ruth responde, né? Não insista para que eu a deixe nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei, aonde quer que você pousar, ali pousarei, eu,
O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, né? Em consonância ao comentário de você. Não, veja que interessante, né? O que o pastor Alan está comentando aqui. Porque é uma crise, né? Morrem 3 pessoas da família. Eles já vêm de uma região que teve escassez, tiveram que se mudar, passaram por uma mudança. Agora vem o luto. Quantos processos doloridos da vida tanta gente passa, né? Esse tema do estrangeiro, né? Essa questão de imigração, outra cultura, hospitalidade, são tantos temas importantes desse livro, que são temas tão atuais e importantes, né? No mundo em que vivemos. Mas olha que interessante, eles cumprem um papel que era o papel de Israel. Porque Deus chama, está lá em Gênesis 12, os descendentes desta família, porque o chamado de Deus é dentro do ambiente familiar, para representarem Deus. Vocês vão ser luz aos gentios, às nações estrangeiras. O jeito que vocês vivem deve apontar para mim. E Israel deixou, porque copiou as nações. Agora o que o pastor destacou aqui é muito importante. Eles estão numa terra estrangeira e continuam representando Deus. Eles fizeram o que Israel não fez e que Jesus veio fazer. Representar Deus. Por isso que Jesus empresta o termo usado para Israel quando eles deixaram de representar Deus, o que foi deflagrado pelos profetas, se tornaram uma videira infrutífera, deixaram de gerar vida representando Deus, ao copiar as nações, os ídolos. E aí Jesus empresta e diz, eu sou a videira verdadeira. Isto é, eu represento Deus, eu gero vida, eu aponto para o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E vocês vão em meu nome representando. Vocês vão ter o meu espírito, a minha palavra. Serão o meu povo, a minha igreja, aqueles que vão em meu nome. Nós temos que lembrar que famílias saudáveis que representem Deus dentro de casa gerará isso. Conversão em gente de fora. E essas pessoas serão tão leais a Deus que irão, em contrapartida, um abençoar o outro. Mas tudo começa num ambiente familiar e em meio a crises. É interessante destacar aqui, para quem está ligado conosco, de que crises, lutos, perdas, escassez, problemas econômicos, familiares, acontecem com todas as famílias. Nós estamos sujeitos. Nós estamos aqui passando uma ideia bonita da situação, dizendo assim, o sofrimento ele não era real, ou elas simplesmente superaram o sofrimento. O que vai mostrar no livro, inclusive, é depois Noemi se sentindo muito amarga mesmo. Ela continua enfrentando problemas, inclusive dentro dela, mas isso não interferiu na comunhão dela com Deus. Ela continuou servindo o Senhor. Então, quem sabe tem gente nos assistindo, passando crises no relacionamento entre sogra e nora, ou dentro de casa, ou escassez de alimento, ou viuvez, ou lutas e problemas. Mas o mesmo Deus que deu vitória a Noemi e que transformou a vida de Ruth e fez Ruth o exemplo de lealdade, né? Uma mulher estrangeira ser o instrumento de Deus, é o Deus que na história fez isso. Essa é a história do Evangelho. É um povo que foi chamado, não cumpriu o seu papel e Deus levanta a gente de fora para anunciar a mensagem e inclusive convidar o povo da aliança para voltar para ele. Essa é a mensagem, isso é ser igreja. Eu acredito muito que o povo de Deus precisa pensar na restauração dos relacionamentos familiares. Se nós tivermos Deus presente nas nossas relações familiares, nós vamos ter uma geração sarada e um povo de Deus cumprindo o seu papel. E dentro dessa análise, pastor Rossi, o texto nos mostra, querido professor, que é bom ser aplicado, que mesmo em meio às crises existenciais da vida do dia a dia, é possível permanecermos fiéis ao Senhor. Isso em contrapartida a muitas pessoas que, ao primeiro vendaval ou onda que se levante, eu não vou mais para a igreja, eu não quero louvar mais, eu vou sair da comunhão do Senhor. Então, não se esqueça disso. Você pode estar vivendo uma crise existencial, mas não permita que a crise roube Deus de sua vida. Não permita que a crise leve você para distante do Senhor. Porque mesmo em meio às situações difíceis, se você permanecer na postura que você precisa permanecer e glorificar a Deus com o seu comportamento, vidas poderão ser alcançadas através do seu testemunho. Que bênção! Então a gente pode pensar que essa crise instaurada gera uma união sólida e um compromisso maravilhoso, né? A você que está nos assistindo, estamos estudando a lição de número 7, Relacionamento entre Nora e Sogra, olhando para a ótica do livro de Ruth. Nós estudamos o ponto 1, ponto 2, e agora vamos pensar, nós olhamos no ponto 2, superando as crises existenciais, e agora nós vamos para, e eu acho muito interessante pensar nisso, olhando para
pastor Rômulo e Alan aqui, para os dois, porque o Alan atua diretamente com isso na área de psicologia, no seu consultório, atendendo aí o povo, né? O Rômulo também, como pastor e também conferencista, tem essas atividades e assim acaba, né? E até vou aproveitar e fazer uma propaganda rápida aqui, bem no meio assim, já de deixar para o final. Que você falou ali, interessante, que você falou que a Bíblia está cheia de retornos, de voltas, né? Nós estamos aí com um mês, né, de maio, trabalhando às quintas-feiras aqui no Templo Central, de volta para casa, né? O pastor Rômulo está ministrando, está uma bênção, né? Já começou na primeira quinta-feira com um culto maravilhoso. Fica o convite para você. E ao mesmo tempo, aproveitando aqui, o presbítero e psicólogo Alan tem materiais escritos, livros aí na área de família, né? Que você pode, eu tenho, você deve ter lá também. Ganhei de presente. Olha que bênção, eu também ganhei, né? Então ficamos empatados, mas você tem o seu material para a área de família. Então assim, quando a gente está construindo esse raciocínio e pensando, nós estamos falando com o temor de Deus, mas com pessoas que realmente têm conhecimento daquilo que está aplicando, né? Então a gente vem agora para o ponto 3, a fé e trabalho numa nova perspectiva. Nós vamos pensar e vamos para o interior da pessoa de novo, né? O retorno à terra do pão, né? Ruth 1,19, depois recuperando a autoestima e depois pensando na honra do trabalho no campo de Boaz, né? Olhando para esse ponto 3. E aí, Alan, eu vou direcionar a você essa pergunta agora, no ponto 1 aqui, porque justamente o pastor Rômulo ele já citou aqui uma questão que Ruth, no versículo, se não me falha a memória, deixa eu achar aqui, ele está... Segura aí, gente. Noemi disse que ela tinha se tornado amarga. Me ajude aí, eu tinha anotado aqui. Sim. Surgiu. Aqui, ó. Jesus, Ruth 1,19, né? Isso. Exatamente. 1,19. 1,19, né? Então ambas foram até que chegaram a Belém. Aconteceu que chegaram ali todas as cidades, as mulheres, como ouviu o caso delas, as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Aí o 20, porém elas diziam: não me chame de Noemi, no 20, né? Mas de Mara, né? Porque o Todo-Poderoso me deu amargura. Então esse contexto, ela volta para a terra do pão, ela está de volta à sua terra de origem, porém há algo dentro dela que precisa, posso usar assim, vocês vão me ajudar aqui, ser curado, ser tratado. Ser tratado, é bem isso mesmo. Após 10 anos, como a lição vai mencionar para nós, agora vem um regresso. Depois da perda lá nas terras de Moabe, da viuvez das 3, tanto de Orfa como de Ruth e de Noemi, pela perda de seus esposos, elas agora vêm regressando. Então, após 10 anos, ali está envolvendo sofrimentos internos, ali está envolvendo frustrações, decepções, né? E a própria Noemi, ela vai pedir que não a chame mais de Noemi, que ela não queria ser mais chamada pelo seu próprio nome, mas a amargura interior era tão grande que ela pediu que, se pudessem, a chamasse ela de Mara, porque o nome Mara significa amargura, não é? Ser amarga, isso no contexto do original. Então, como o senhor bem coloca, é importante tratarmos das nossas feridas, é importante tratarmos das nossas frustrações, decepções, dos nossos traumas. E nós temos encontrado muitas pessoas vivendo isso. E isso é muito sério, querido. Inclusive, aproveitando o gancho, o senhor me deu brecha para isso. Está vindo 2 livros novos, um para jovens e um para a família. E, inclusive, a gente está trazendo muitas experiências da clínica de atendimento acerca de traumas vividos no passado. Como que, às vezes, as pessoas dizem: não, isso aqui eu supero, o tempo apaga tudo. E não é bem assim. Muitas vezes o tempo vai servir de um potencial para que aquele trauma vivido e não tratado, ele se levante de uma maneira muito maior de quando ele entrou. E aí é quando vemos muitas pessoas se perderem em seu comportamento, em sua alegria, em sua felicidade, em seu modo de pensar e até de viver. Então, era necessário ser tratado o trauma, a dor. E a Noemi, ela diz isso abertamente: eu prefiro ser chamado de Mara. Eu estou amargurada, eu tenho amargura dentro de mim, eu tenho sofrimentos dentro de mim. E trazendo isso à luz, quem sabe em uma relação pode estar existindo amarguras, pode estar existindo dores, incompatibilidades. Então, trazendo para uma aplicação, eu estimulo você, querido professor, querido aluno, você que nos acompanha através dessa aula, trate das feridas.
Converse com quem precisar conversar. Se é preciso um aconselhamento pastoral, procure. Se é preciso uma reconciliação familiar com o seu cônjuge, procure. Se precisa chamar seu genro, sua nora, peça oração a Deus, peça direção a Deus, ore ao Senhor. Busque em Deus estratégias e meios para que você possa iniciar um diálogo e tratar de qualquer amargura, de qualquer desencontro de entendimento que possa ter causado ou existido. Elas retornam para a terra de antigamente. Agora é Rute, uma moabita, que vem para os termos de Israel. E quando nós vamos observar, ela volta envergonhada, pastor Ivalci. Ela volta envergonhada porque ela vai reencontrar pessoas que conheciam ela. E o texto vai dizer que as pessoas que conheciam ela antes e sabia quem era Elimeleque, sabia quem era Noemi e seus filhos, apontam isso. Olha Noemi. E logo a gente pode conjecturar que todos perguntam, cadê Elimeleque? Cadê Malom e Quilion? E quem é essa mulher que está chegando com você? Então logo isso tudo traz uma vergonha mesmo ao próprio olhar. Imagina uma pessoa que saiu para tentar conquistar uma coisa melhor, não deu certo, coisas piores aconteceram e agora retorna para um lugar que provavelmente não deveriam ter saído. Olha só. É interessante isso, né? Como ambientes tóxicos trazem isso, né? A lembrança da dor, né? Elas colocam uma lente de aumento na dor. Como tem pessoas para dizer, poxa, teria isso aconteceu com você e logo com você. Né? Justo com você. Isso faz parte de conversas do dia a dia e é interessante conectar com as pessoas que, como muito bem colocado, Noemi vai viver a sua dor. A gente precisa dar nome às dores, ao sofrimento e não espiritualizar processos anulando dores. Né? Que o presbítero Alan tem muito mais autoridade que eu para dizer isso, como nós deveríamos então identificar para ter um diagnóstico e tratar as fontes que geram essas dores e desconectar esses gatilhos que nos mantêm nesse aprisionamento da dor, do ciclo vicioso da dor. Porém, Deus continua sendo Deus apesar da situação. Né? Esse ir e retornar nos traz a ideia de fases da nossa vida. A gente, em momentos de dor, a gente tenta escapar da dor e às vezes a gente se perde, achando que a gente soluciona escapando. Nós vivemos de fugas, porque é mais fácil fugir do que lidar com a dor. Né? É mais fácil ir para onde tem alimento do que gerar uma fonte de alimento na crise onde não tem. Mas esses processos que todos nós passamos, aqui a gente poderia colocar os nossos nomes em várias fases. Eu vivo nessa luta comigo mesmo. Né? A gente quer inclusive que Deus facilite processos da vida, mas como esse livro vai deixar claro, Deus não pula etapas. Deus trabalha com propósitos. E Ele continua no trono regendo a nossa história de vida. A pergunta talvez prática aqui nesse momento seja, será que nós temos essa disponibilidade e a humildade de sair, mas saber quando precisa retornar? E mesmo na situação contraditória, um ambiente tão tóxico, nos lembrando a dor, ele não é definitivo, porque a dor ela é processual. E a dor, inclusive, é um sinal de que estamos vivos. Né? Então, uma geração que quer anular dor, que é uma geração, eu vou usar aqui um termo, analgésica como a nossa, ela é uma dor que minimiza, ela é uma experiência que minimiza o desenvolvimento do ser humano, porque a dor ela é necessária. Esses processos da vida, eles são inerentes à existencialidade humana e Deus não nos coloca numa redoma de vidro. A verdadeira fé não é eu estar ileso às situações, pelo contrário, é eu desenvolver com Deus um relacionamento mesmo em meio à dor. A gente quer que Deus anule a dor. Mas Deus permite fome, problemas, tribulações e dores, e isso faz parte, inclusive, até do nosso mundo caído, mas Deus continua sendo Deus para nos resgatar, como a lição vai continuar dizendo, e nos restaurar. Agora, precisamos lembrar de novo do tema, e da revista e da lição. A gente precisa dizer às famílias que estão conectadas, os professores que vão ensinar, as pessoas que vão estar aqui participando conosco, de que as crises revelam quem são as pessoas e são oportunidades da gente se reconstruir.
Talvez uma palavra pastoral para quem está assistindo é: não tenha medo de reconstruir, de voltar, de recomeçar. Recomeço, né? Recomeços fazem parte da existência. Isso, né? ser flexível, né? A gente precisa ter. Entender. E o que os outros vão dizer? Eles disseram coisas aqui, as pessoas vão dizer mesmo. E vai gerar amargura em nós. Entender o momento, né? Mas a palavra das pessoas, elas não são definitivas. Nem o nosso emocional. A gente é um pouco mara mesmo. A gente tem essas fases da nossa vida. Jesus ficou muito angustiado. Jesus também teve o seu momento de Getsemane. Agora, o projeto de Deus é maior do que como o emocional se sente e das pessoas que estão ao nosso redor. A grande questão é: será que no meio das dores a gente consegue estruturar nossas famílias para ouvir Deus? Eu acho que essa é uma pergunta importante para esse momento. É bom pensar nisso, né? Então, você que está nos assistindo, lição de número 7, relacionamento entre nora e sogra, nós estamos propriamente aí dentro do livro de Ruth, pensando. E o primeiro ponto, trabalhando essa ideia de voltar desses traumas, mas é muito interessante que Ruth, eu quero destacar isso aqui, a gente abrir até para a gente pensar aqui, contigo, pastor Romo, depois com Alan. Ruth, ela se torna uma mulher de fé. Uhum. Ela retorna com sua sogra, justamente para esse contexto, e o capítulo 1 do versículo 15 ao 18 vai fazer aquela tratativa que nós já até lemos uma parte dela, de que a demonstração de Ruth, a reciprocidade à sua sogra, né, pelo que ela fez, fazia entender que ainda havia esperança, né, quando ela vai dizer: eu estou contigo, né, o seu povo é meu povo, onde você deitar eu deito. Quer dizer, há um tratamento interno aí dessa positividade, né, não uma confissão positiva de fé, mas essa positividade de Ruth de entender realmente o Deus verdadeiro de Noemi, né? Então ela retorna junto, ela traz. Aí a gente está vendo esse contexto de Noemi estar, né, sofrendo, porém ela tem do lado dela uma nora que está carregada de um ânimo, né, disposta a ajudar a sogra a reconquistar. Isso é maravilhoso no contexto familiar atual, né? Precisamos ser pessoas que gerem vida, que gerem esperança. Paulo fala que nós somos o povo da reconciliação, né? Daquilo que nós recebemos, esse consolo, essa reconciliação que nós recebemos, nós dividimos. Tá? Ruth demonstra que ela continua comprometido com a sua sogra, que talvez alguns chamariam de ex-sogra. Né? Mas ela continua comprometida porque ela está comprometida com ela, com o povo dela, mas com o Deus dela, a partir do que ela aprende de Deus ao conviver com sua sogra. Vejam que laços profundos são criados na crise. Por que é importante bater nesse ponto para falar que Ruth gerou esperança para sua sogra, como de fato aconteceu? Porque nós vemos uma época de muita superficialidade de relacionamentos. E quando não dá certo, a gente descarta. Nós vivemos uma época do descarte. E o que está aqui nos mostrando é que a autoestima vai ser recuperada de uma mulher amarga, porque sua nora, ou ex-nora, mas leal ainda ao seu Deus, se tornou um instrumento de vida dentro de casa. E veja, a terra que antes faltou, agora voltou a ter pão. No sentido que elas chegam, é o princípio, é o início da colheita das cevadas, está no versículo 22 do capítulo 1. O autor vai colocar muito bem aqui nesse segundo subponto aqui, né? E Moabe, que vai viver a situação precária, mas em Belém havia esperança de não faltar nada. Veja, o mesmo lugar que moveu elas é o lugar agora que recebe elas. Porque ciclos mudam, fases mudam. Deus é extraordinário para tornar um local que teve escassez num local de novo de providência, porque isso é a restauração de Deus. Agora, Deus não está restaurando só uma terra. Deus está restaurando uma vida, a vida de Noemi. A atitude dela de dizer: vamos lutar, eu estou contigo, vamos atrás, tem colheita aqui, tem grão aqui, conta comigo. Essa atitude de Ruth gera esperança no coração de Noemi. Então a pergunta prática, para que realmente tenha eficiência aqui a nossa conversa, você que está ligado conosco, tem sido instrumento de vida? Você tem sido instrumento de Deus? A sua fé é prática? Veja que uma moabita trouxe esperança para quem era o povo da aliança. É extraordinário como Deus usa pessoas que aparentemente são improváveis. Mas você precisa se questionar. Você tem sido instrumento na sua empresa, na sua faculdade, no seu colégio, nas mídias sociais, que é onde nós mais falamos hoje. Quem visita as nossas mídias sociais tem palavras de esperança
Ou só brigas políticas, ideológicas, ou contra uma bandeira que você está brigando? Ou você é um instrumento de Deus para revelar a casa de pão? Você aponta para o pão da vida, que é Jesus? Você gera esperança e alimento num mundo que está tão desesperançoso como o nosso? Nosso país vive uma crise. Você é um instrumento de Deus para gerar vida? Você é Ruth, que tem uma fé prática e diz, nós vamos atrás, vamos lutar, vamos batalhar, vai acontecer. Você gera a vida onde você está, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos instrumentos de Deus. Deus está vocacionando você, que está ligadinho conosco aí, para ser esse instrumento, para gerar vida no meio da crise. Entre em sua casa hoje com uma palavra de esperança. Seja Ruth, seja leal a Deus. As pessoas da sua família são sim sua responsabilidade, mais do que uma união por questões legais. Ruth está comprometida no coração. E é esse o verdadeiro vínculo, não é aquele do papel. É importante o civil, o religioso, mas existe um vínculo maior acima, um comprometimento que faz a gente ficar leal até na crise. E essa é a verdade que nós queremos trazer para as famílias, para os casamentos e relacionamentos familiares. Precisamos ter vínculos de alma, unidos em Deus no mesmo propósito. E precisamos gerar esperança. Você é esse instrumento de esperança? Pense nisso, Deus quer usar você aí na sua família. Ministério não é só no púlpito, não é só no ambiente eclesiástico. Pelo contrário, devemos ser instrumento de Deus dentro da nossa casa. É tão interessante e muito importante e reflexivo, né? Agora eu vou ao Alan, porque tem uma pergunta que eu acho interessante. Eu destaquei olhando esse pano aqui, e é importante a gente pensar também. Que Ruth agora ela está com esse ímpeto, né? Maravilhosamente comentado. E aí ela vai para rebuscar as espigas, né? Que está lá no capítulo 2, versículos 8 a 17. E ela é uma prática permitida conforme a lei mosaica, né? Mas assim, Alan, deixa eu vir aqui para uma pergunta interessante a gente pensar, porque tem umas noras e umas sogras que são folgadas, genros e sogros também, né? Ah, é? Poderia... Olha nós com temor aí fazendo esse comentário. Não, mas olha só, poderia Ruth voltar com Noemi e falar, bom, agora voltei, teu povo é meu povo, e agora vamos lá, precisamos de comer, dá seus pulos, sogra. Você tem família, não sei, mas a decisão dela é de ir, é claro. Mas assim, é bom a gente pensar nesse ponto, porque tem gente folgada no meio da situação aí. Não é o caso aqui de Ruth. Ruth, ela é uma mulher desprendida, né? Ela vai fazer. Mas assim, há situações que geram muito conflito dentro dos lares, entre genro, sogro, nora e sogra, entre família, por causa desse lado assim de querer folgar. Eu gostaria de colocar você nessa frigideira quente aí, e deixar Deus te usar nesse sentido, de pensar um pouco sobre isso, da gente trabalhar a construção disso, porque pode ter alguém nos assistindo que precisa de uma aplicação dessa. Pois é. Vamos lá. Queridos, o texto vai mostrar agora que há um início de uma colheita e que existe um campo que oferece disponibilidade, porque era uma prática da época. Aquelas pessoas necessitadas poderiam colher as espigas que caíssem dos funcionários, digamos assim, da empresa. Eles estavam colhendo aquilo que caísse, que ficasse ao caminho dentro da colheita, poderia ser pego por pessoas que careciam. Dentro desse contexto, vamos imaginar que a Noemi não é mais uma jovem, né? Já é uma senhora de idade. E esse relacionamento familiar entre ambas, ele vai além da teoria, ele tem prática. E dentro dessa prática é importante observar que eu entendo que Ruth, ela conservou a saúde, a amizade, e entendeu as limitações da sua própria sogra, né? Ou ex-sogra, como queiram dizer. Por quê? É ela que vai trabalhar, não é? Não, você fique, eu vou colher. A senhora não, é um trabalho pesado, não é simples ir para o sol, não é simples enfrentar a poeira. Então ela entende, não é? E isso, como o senhor bem colocou, agora eu já estou na frigideira, vamos embora. Isso serve para a nossa prática do dia a dia, não é? Você que é mais jovem, pegue no mais pesado quando estiver na casa do seu sogro, da sua sogra, não é? Quando for fazer um churrasco domingo, não deixe eles fazer o fogo não, pegar ali a poeira do carvão vegetal.
Vá você fazer. Não é? Quando terminar o churrasco, vá lá, põe a mão na massa, vá limpar a churrasqueira e deixar limpo, para que eles não vá fazer depois. Ah, minha sogra chegou, vou aproveitar, deixar meus filhos com eles e vou sair, deixo 2, 3 dias e vou aproveitar, não estou nem aí. Claro, existem ocasiões que você vai precisar e não tem coisa melhor do que confiar os seus filhos aos avós, que segundo um certo entendimento, são pais 2 vezes. Mas não aproveite disso. Quando você puder fazer algum serviço, faça. Não é? Forre a cama, varra a casa. Quando seu sogro, sua sogra chegar na sua casa, ou quando você for na casa dele, participe, seja participativo, porque ele já não tem mais a idade que você tem hoje. Não é? Então, se nós pudermos entender que Ruth, ela tem essa prática de vida, de dizer, não, minha sogra, fique em casa, descanse, eu vou, porque eu sou mais jovem, eu tenho mais disponibilidade, eu tenho mais saúde, eu tenho mais vigor. A senhora agora recolha-se um pouco, a senhora já trabalhou muito, eu já lhe acompanho pelo menos há 10 anos, e a senhora já fez muito, agora é a hora de eu dar esse gás aqui, e eu vou lhe prevenir. Ruth, ela entende que sua sogra está, além de um pouco cabisbaixa, além de um pouco deprimente, e ela vai ser esse agente de ajudar a Noemi a se recompor, a se reerguer, mas ela ainda vai para a prática e diz, fica aí, vai dar tudo certo, estamos juntas, eu vou trabalhar e vou trazer recursos para dentro da nossa casa. Então, que possamos não viver sempre à espera. Então, às vezes, nós encontramos pessoas na vida que, não, meu pai tem, eu sei de onde está vindo, então eu vou cruzar meus braços, vou ficar de boa e na minha, não vou empregar esforço. Não façam isso. Os relacionamentos é uma via de mão dupla. Nenhum relacionamento saberá suportar por muito tempo apenas a iniciativa de um lado. É preciso existir esse entendimento. Eu dou, eu recebo, eu faço, mas também alguém vai fazer um dia. Então plante e semeie para que você um dia possa colher. Eu não tenho dúvida que Noemi, ela nesse momento vai colher aquilo que ela já tinha semeado, aquilo que ela já tinha plantado nessa relação de família entre nora e sogra. Ok? Então que Deus lhe abençoe, que você possa ser uma nora participativa, chegar na casa da sua sogra, lavar a louça, deixar tudo bem organizado, bem limpinho. Nossa, isso vai aumentar cada vez mais. E sogra, também não aproveite também, não extrapole a boa vontade das noras. Não, é importante a gente fazer essa pergunta porque nós já estamos declinando para o último ponto da lição, que é uma parte maravilhosa que a gente vai olhar agora. Mas assim, ruídos no relacionamento podem prejudicar propósitos. O esforço de Ruth, todo esse esforço redunda em algo glorioso, né? Todo esse desprendimento dela, e a gente vai caminhar agora para o ponto 4 da lição, que é Ruth encontra o remidor da família, né? Uhum. Então todo esse esforço de Ruth, eu vou adiantar aqui, mas vai ser mais detalhado, a torna a bisavó de Davi, né? Uhum. E olha que glorioso plano, né? Então vamos por aí. Pastor Rômulo, Ruth, agora, segunda lição, ela descobre o remidor de Noemi. Depois a gente vai olhar para Boaz, né, que daí é o personagem que entra aqui como parente remidor, né, redime Ruth a Moabita, e depois nós vamos pensar em noras e sogras concluindo. Então, assim, a gente vem falando da situação, nós vamos estudando aí, você está observando todo esse contexto, toda a história, e agora, então, vem a parte, eu vou usar um termo aqui, a cereja do bolo dessa história realmente, porque isso é para a nossa vida, é para nós, né? Dentro de tudo que nós estamos comentando. Ruth agora encontra um parente remidor, pastor Romulo. Extraordinária, ela vai pegar as espigas que sobram dos trabalhadores, dos segadores, e inclusive é uma atitude interessante no meio do povo de Israel, né? Está na lei mosaica isso, para ajudar necessitados estrangeiros, e naquele trabalho dela, na atitude dela, na postura dela, chama a atenção do dono daquele local, que é Boaz, e se descobre um parentesco dele com Elimeleque. E coloca ele numa posição de poder ajudá-las, sendo um remidor. Agora, Ruth estava lá. Ela utilizou da oportunidade para servir. E aí veio a providência de Deus.
Né? Continuando desenvolvendo a ideia que está sendo colocada aqui, ela não ficou esperando ou não colocou na sua sogra a posição de ter que solucionar todo o problema. Ela foi junto. Nós temos que lembrar que sua sogra, além de ser uma mulher de idade, o contexto mostra que está vivendo uma crise emocional. Ruth utiliza desse momento para ir atrás, para trabalhar e para gerar uma saída. E nesse encontro do campo encontra quem? Boaz, um parente. E que agora poderia ser um instrumento de socorro, segundo a lei, para ambas. Por quê? Se um homem morresse, deixasse filhos, filhas, sogra, parentes e até terras, e tivesse um outro parente próximo, ele poderia agora, casando, se responsabilizar por aquela terra e aquela família. Essa é uma ideia de remidor. Mas a situação é gerada por Deus. Claro que Deus está por trás dessa história. É a história da redenção. Essa atitude providencial do remidor é um ato de Deus. Deus tem meios, Deus tem saídas, mas só experimenta isso quem vai, quem faz, quem vive. Se elas ficassem simplesmente lamentando na outra terra, ou cada um tomasse o seu rumo, a história não seria tão extraordinária quanto essa. Ruth encontra o remidor da família porque Deus é soberano. Há esse encontro, pastor Rômulo, me permita, e Boaz ele se faz também remidor, porque ele não tinha esse direito... Ele não tem uma obrigação legal. A obrigação. Até ele vai descobrir que tem um parente mais próximo que poderia ser. Só que na hora que diz tem que casar com Ruth, o outro cai fora. E aí ele se coloca na posição. Você percebe também nele lealdade com a família. Opa, sou responsável. É uma história de lealdade. Mas o legal disso é que é uma história que tem tudo para dar errado. Daria um ótimo seriado. Tem todos os elementos que os grandes dramaturgos procuram nessa história. Mas Deus é soberano. E começa com uma disponibilidade comprometida de Ruth. A ação de Deus acontece na história e como que Deus coaduna sua sabedoria e soberania, os seus desígnios com a escolha e atitude humana, para mim isso é um mistério bíblico. Mas é extraordinário como na história da redenção, um Deus que não depende de nós, se revela a nós, se comunica e nos usa. Ruth é um instrumento falível, mas na sua disponibilidade e comprometimento, Deus a usou, o que aponta para tantas coisas que nós veremos aqui, inclusive na genealogia e para Jesus. Mas, antes de entrarmos nisso, precisamos dizer que Ruth descobre o remidor de Noemi. Como? Trabalhando, dialogando, se disponibilizando, servindo. Sua atitude chama a atenção de Boaz, o que gera diálogo e aonde se descobre. Agora, se Ruth fosse uma mulher fechada, problemática e que utilizasse da crise, vitimizasse e ficasse enclausurada, os problemas não iriam ser solucionados. De novo, a palavra prática para quem está nos assistindo, que quer mais do que só preparar o material, quer praticar a palavra, viver a palavra, quer ensinar o seu aluno, é desafiá-los a, na crise, encontrar oportunidades. E mesmo que o serviço fosse um serviço, abre e fecha aspas, para um povo que está chegando, para um estrangeiro, para quem tinha alguma debilidade cognitivo-motora, para quem não tinha habilidades, não tinha espaço social, pessoas que tinham que sobreviver das espigas que sobravam. Veja, isso não desclassifica, porque o trabalho não desclassifica ninguém, pelo contrário. A função que não era nobre faz a Ruth ter uma atitude extremamente nobre, o que consequentemente vai gerar em Boaz também uma atitude nobre. Numa situação tão simplória da vida, Deus está presente. Os milagres não são só na ação do extraordinário, mas no ordinário também. Deus está presente na história de gente que no dia a dia está aí, ó, colhendo espiga para servir os outros, servindo. É aqui que Deus vai escrevendo história. Tem gente nos assistindo que quer um ministério, quer um chamado, nos vê falando, vê grandes líderes do nosso meio, diz eu quero ser igual. E nós estamos numa geração que olha para influenciadores chamados de youtubers e diz, esse é o caminho, 21 passos para aquilo, 12 para aquele, 15 para aquele. Meu Deus. E não entendem que essas pessoas passaram por muita crise para chegar onde chegaram. E tiveram que se disponibilizar a fazer isso mesmo, a pegar espigas. Eu lembro de quando eu comecei, pela misericórdia de Deus, há 32 anos atrás, em cima de uma cadeira.
Eu lembro de eu pregando em eventos que não tinha som, não tinha luz elétrica, no meio do mato mesmo, sendo convidado. Cheio ali de pernilongos e pregando. As pessoas não imaginam a história que você vai escrevendo. Colher espigas, e aqui fica isso de forma metafórica e talvez até profética para alguém que está nos assistindo, não desclassifica. Pelo contrário, Deus tem a plantação, mas Ele é tão soberano que sempre tem espigas sobrando ao nosso redor. A questão é se estamos disponíveis e se estamos nos inclinando, nos disponibilizando para aquilo que é a providência. Veja que Belém, que foi um local que teve escassez, agora se tornou um local de generosidade, porque Deus escreve histórias assim. Talvez estamos falando com gente que saiu do emprego, saiu da sua área, saiu da sua cidade, do seu estado, até do seu país. E Deus sempre vai ter espigas. E nesse momento da espiga, Deus não está providenciando apenas o alimento. Deus está providenciando a remissão. Porque Deus é soberano para, nas circunstâncias desfavoráveis, cumprir o seu projeto. O interessante, e a gente está, como eu disse, declinando para o encerramento, mas tem que pensar nisso, né? A Ruth, então, a Noemi, que chega à sua terra de volta, e vocês já comentaram, e ela diz, me chame de Mara, de amarga. Agora, Noemi está assim, as mulheres estão dizendo no 4,14, que agora a gente está centralizado no capítulo 4, né? No 4,14, as mulheres vão dizer, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Alan, mudou a situação, né? A gente diz que é um final maravilhoso, né? Mas assim, mudou a situação. Deus cria histórias, né? Deus está disposto em meio a qualquer situação, como já bem colocado, se estivermos dispostos a servir, independente da situação, Deus cria histórias. E é bonito esse desfecho final, porque Deus, ele cria uma nova história a partir da disponibilidade, da atitude, do comportamento, da vida dessas duas mulheres, nora e sogra, dentro de não se cruzarem, de não se tornarem vitimistas de uma situação que estejam vivendo, mas Deus, ele honra a atitude delas. Então, querido professor, já estamos partindo para o final da lição. É interessante observar que é possível vivermos um bom relacionamento. Fica aqui um conselho para você que é nora, você que é sogra, e é interessante observar como tudo isso pode fazer parte do alicerce da construção do relacionamento. Aqueles que estão namorando, antes de namorar, com quem vou namorar, de onde ela vem, quem é ela, quem é ele, quem é o pai, quem é a mãe, entende? Desenvolver um relacionamento sadio, uma amizade. Porque, lamentavelmente, muitas pessoas se casam com propósitos distorcidos e errados. E quando se casa com propósitos e pensamentos que não são firmados, pode gerar consequências lá na frente, de uma desunião, de um descuidado. Muitas pessoas dizem assim, eu me casei com você, não me casei com seu pai nem com a sua mãe. Mas quando nós nos casamos com o nosso sogro, com nossa sogra, com nossos cunhados, nós nos casamos com a família. E nós vemos nessa história, nesse fechamento, que Deus honrou esse comportamento e temos na Bíblia Sagrada a participação na genealogia de Jesus Cristo, o nome de Ruth, a Moabita. Então, não se vitimize, não desista, em meio às crises e às situações, permaneçam firmes, façam o que precisa fazer, sejam fiéis e Deus vai honrar vocês. É lindo porque Boaz casa com Ruth, vão ter um filho, essa genealogia vai acontecer, que aponta para o Salvador. Essa história é maravilhosa, né? Glória a Deus. Improvável. Fica um conselho prático, que é onde termina a lição. Nora, sogra, o filho ou o esposo não é objeto de disputa. Né? Não precisamos ter uma guerra, não é quem manda mais ou quem influencia mais. Né? Para a sogra fica o conselho de que a filha agora tem uma nova vida, uma família, e o jeito que ela cria o filho, cuida do marido, da sua casa, é diferente, não precisa ser igual. E para a nora, lembre-se que sua sogra é mãe do marido. Né? E isso é muito importante e não pode apagar. Ninguém está em disputa. Eu terminaria dizendo um conselho pastoral. Família não deve ser um ambiente
de quem sabe mais, pode mais ou manda mais. Mas sim, aquilo que nós iniciamos, nós podemos terminar com a mesma linha, cada um cumprindo o seu papel. Nós juntos alcançaremos o objetivo. E só existe duas coisas que fazem uma família permanecer: amor e perdão. O amor nos une. E o que nos mantém unidos é a possibilidade do perdão. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor Rômulo, presbítero Alan, pela estarem aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão nos assistindo, quiserem agendá-los ou contactá-los, entre em contato aqui com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais e Contemplo Sede. Nós vamos... Peça lá pela Secretaria de Educação, passa lá, eu já passo contato rapidinho para vocês, né? Nossos endereços, pastor. Tô por... sim, vamos lá. Isso, mas porém, eu só tenho observação aqui, portanto, a vontade de Deus na conclusão é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivem em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Agradecemos a você que esteve conosco durante essa programação, convidando para a próxima aula a importância da paternidade na vida dos filhos. É uma lição mais linda do que outra. E como disse no início, você pode acessar ou encontrar essa programação no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook, mesmo endereço, Escola Bíblica Dominical SJP, no Instagram, EBD_SJP e também através da TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET, e nas plataformas digitais você vai encontrar essa programação ali disponível das 15 às 16 horas, às terças, quintas e sábados. Louvamos a Jesus pela sua vida. Nós vamos a uma palavra de oração agora. Vou pedir ao pastor Rômulo para nos conduzir em oração neste momento. Claro, primeiro um abraço para minha sogra aí, para todas as sogras que nós assistimos. Sogra, eu te amo, Deus abençoe. Nós chamamos, hein? Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, porque a tua palavra é a verdade e mostra que mesmo os teus filhos passam por tribulações e provas e têm dificuldades com relacionamentos. Mas obrigado porque o Senhor é um Deus que restaura famílias, muda histórias, cumpre o propósito. E na situação da escassez, o Senhor faz milagres. Obrigado que Jesus veio para transformar a nossa vida e nos ensinar uma nova forma de viver. Nos ajuda a lidar conosco, com o próximo, servindo o Senhor, sendo fiel. Restaura famílias, relacionamentos e nos dá um lar abençoado, até que estejamos com o Senhor, no verdadeiro lar. E assim que nós oramos, abençoamos cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se, querida nora e querida sogra, querido genro e querido sogro, para todas as situações, em todos os momentos, a Bíblia é a resposta.